Fala galerinha, tudo beleza com vocês? Bora aqui nosso fim de semana, fazer os nossos estudos para a gente começar bem a semana, mostrando aí o que pode acontecer, né? A gente não adivinha, né? A gente não tem bola de cristal, mas deixar aí no gráfico as marcações para que a gente possa saber os principais pontos aí para as nossas tomadas de decisão, né, galera? Vamos antes aí. Só não se esqueça daquele likezinho que ajuda demais o canal, curte, compartilha aí com seus amigos. Tô sempre pedindo isso porque isso ajuda muito o canal. A gente tá prestes a bater 13 mil inscritos, galera. Então, conto com vocês aí, bora dar essa força pro canal. E também seguir a gente ali no Instagram, que a gente vem fazendo alguns conteúdos ali também, bem modestos, mas sempre as operações, algumas dicas, algumas coisas a gente tá fazendo ali. E os estudos, os links, os calendários econômicos, é tudo ali no Instagram, que nos stories que eu publico, tá? Então segue a gente lá para você ficar antenado aí no que acontece nos calendários econômicos, certo? Bora falar então desse índice. Antes eu queria dar uma dica para vocês, tá, galera? Eu sei que às vezes a galera fica meio perdida, porque tem ajuste, não tem ajuste, né? Como a gente já sabe o que acontece lá para trás, tá? Uma dica que eu posso dar para vocês, para a galera não se sentir perdida aí com esse gapzão todo aqui, vocês podem ativar o split, né? O Alt K. Só não esqueça disso aqui, ó. Marca o 36.100 aqui, que é a máxima histórica do índice, para vocês não se perderem no gráfico lá atrás, tá? Marca essa linha do 36.100 como sendo a máxima histórica. E aí quando você faz o ajuste, ó, o gráfico se alinha, tá vendo? Vocês vão ver que não tem muitos pontos, né? A gente tem esse ponto importante aqui do 15 aqui embaixo. E depois, o outro ponto que a gente tem é essa região aqui, né? Lá embaixo. Então, para vocês se situarem, vocês podem fazer isso. Só não... Uma dica que eu dou, tá? Fazendo isso, não olhem lá para trás. Não fiquem se baseando. Se baseiem nisso aqui, ó. Tem a linha do 136.100, que é a máxima histórica. Saiba que isso aqui é a máxima histórica e agora o preço está retestando essa situação. Isso, claro, estou falando para quem tem dificuldade nessa parte do gap, né, para a questão do ajuste. Então, isso pode ajudar, tá? Então, não se esqueçam dessa situação aí que vocês podem estar olhando, deixando aí o ajuste, mas lembrando, tá? No índice, aqui ele vai funcionar só para vocês se situarem, beleza? Mas vamos falar aqui, vou até deixar aqui para a gente finalizar o estudo. O que a gente está tendo aqui, ó? Nós estamos tendo uma subida, né? Onde eu falei para vocês o preço vem subindo direto. E agora nós tivemos dois pullbacks, fazendo dois BOS aqui. Né, depois de muito tempo subindo direto, né, numa crescente, aí, uma mitigação direta, nós tivemos duas quebras de estrutura. E além disso, a gente teve, além dessas duas estruturas renovadas, o que nós tivemos aqui? Ó, uma volta e o preço fechou o dia trabalhando aqui como querendo quebrar essa estrutura, tá? Então, aqui, dependendo da abertura segunda-feira, a gente pode ter um choque e aí validar um pullback até o teste desse fundo aqui, tá? Então, vocês têm que ficar atentos a essa abertura, principalmente por causa disso. Ó. Percebam que no 15 minutos, ele ficou desde as 3 da tarde até o fechamento do dia, trabalhando lateral nessa região do teste do rompimento, tá? Então, muita atenção nessa situação aí, tá? E é isso que a gente analisa aqui pro nosso índice, tá? Vamos dar uma olhadinha que eu quero passar aqui com vocês já no estudo, como que vai ser essa semana, tá? Vamos olhar aqui lá no Invest, o calendário econômico, tá?
A segunda-feira tem 9,6 só, o IPP mensal de julho lá nos Estados Unidos. Na terça-feira, para quem opera a Nasdaq, você pode ter uma movimentação boa aqui às 6 da manhã por causa do PIB anual lá da zona do euro. E depois, 9,6, temos aí mais IPCs dos Estados Unidos, tá? Isso na quarta-feira. E essa do 9,30 aqui, o IPP mensal, é terça-feira 13. Amanhã, segunda-feira, não tem nenhuma notícia, tá? E depois, quinta-feira, de novo, mais movimentação, tá? E aí a sexta-feira tranquila também, sem notícia nenhuma. Então, a terça, quarta e a quinta são cheias de novidades aí sobre IPC, né? Índices do Fed, então podemos ter aí grandes movimentações nesses horários, então bora ficar esperto, tá? Bora falar do dólar aqui agora. O dólar ele segue travado aqui nessa zona, até foi tema de um aluno que ele tinha me perguntado. Isso aqui vocês têm que estar muito atentos, tá, galera? Por quê? Eu tenho essas regiões aqui de fundo, tá? Onde aqui o preço trabalhou bastante. E aí me perguntou sobre isso aqui, ó. Houve essa quebra de estrutura e, teoricamente, ele estaria falando que o choque seria aqui e o preço subiu. E aí o preço violinou, né? E veio até aqui no fundo. Isso é uma coisa que tem que estar muito claro na cabeça de vocês, tá, galera? Quando o preço começa a fazer essas movimentações aqui, ó, e aí ele faz esses topos e fundos, isso se chama a famosa liquidez interna, tá? Que é que ele faz? Ele captura a liquidez em cima, vem estopar a galera e aí sim chegar na zona de demanda para depois subir de novo, tá? E agora, qual que é o reteste que a gente tem aqui, ó? Essa região, né? Nós temos o preço fechando travado dentro dessa região. Então, agora vocês têm que estar atentos à movimentação da segunda, que seria o quê? O correto agora ele sair fora dessa caixa para cima se for subir, ou cair para fora dessa caixa se for descer. Só lembrando, tá? Tomem cuidado com isso. Percebam que eu tenho aqui, ó, topo, topo, liquidez e topo. Vocês perceberam que aqui, ó, esse topo aqui não conseguiu passar dos outros anteriores, então isso significa que isso aqui é uma captura de liquidez. Então, o que a gente tem agora? Nós temos uma característica que é justamente isso que eu falei para vocês. A gente tem essa região travada aqui e a gente tem o preço querendo sair para fora dela. Então, assim, ó, se o preço sair aqui, não tem capturar liquidez aqui para descer. Se ele sair, é para dar continuidade, tá? Porque a liquidez ele já pegou aqui embaixo. E aí é o movimento de continuidade desse preço, tá? Então fiquem atentos em relação a isso. Não se esqueça que o dólar ele está numa zona de demanda de time frame grande. Eu já mostrei isso para vocês, né? Então tomem cuidado com essa movimentação, porque apesar de ele estar em queda, né, nesse movimento, o macro dele, ó, como vocês podem ver, é alta, tá? Nós temos aqui, ó, topos e fundos bem claros. E ele chegou numa zona de demanda. Por isso está tendo força compradora, tá? Então tomem cuidado com essa questão, né? Porque agora ele pode, inclusive, fazer e testar essas regiões aqui, que aí sim depois a gente vai ver se ele vai voltar a descer ou ele vai seguir subindo. Isso aí só depois a gente vai conseguir identificar. O que a gente tem de momento é que o dólar, em relação à última pernada, né, a última descida dele, ele já está barato, visto a análise gráfica que a gente olha sem zoom no gráfico, né? Então a gente tem essa consciência. Se você coloca numa hora, fica bem mais claro. Inclusive,
A gente tem regiões aqui de 1 hora para analisar, né? A gente tem essa região aqui de order block, que é onde a gente está trabalhando, né? E a gente tem essa extremidade aqui, tá? E inclusive, olhem a quantidade de vezes que o preço bateu aqui e subiu. 1, 2, 3, 4, 5. Ou seja, essa região aqui tem que ser muito forte. E é ela que o preço precisa perder, né? Esse fundo aqui, para você ter uma reversão de mercado. Enquanto ele estiver acima dessa região, a gente está dando sequência na tendência de alta. Beleza? Ai, preguiça, desculpa, galerinha. Sabadão, tô gravando esse vídeo hoje, sábado à tarde, então tô naquela preguiçona. Então vamos aqui, ó. Os pontos em cima a gente continua com os mesmos, né? Os alvos que a gente tem do 15 minutos. Eu diria esse aqui do meio mais importante. Depois a gente tem, sim, algumas outras regiões aqui, né? Até esse aqui, esse outro aqui. Tem até mesmo o reteste desse fundo aqui, que a gente também não pode desconsiderar, né? Aqui. Então tem todas essas regiões aí. Eu só não gosto de trabalhar com muita coisa marcada, até mesmo porque está muito longe, tá? Mas essas são as zonas vendedoras, que eu diria vendedoras sim, mas são objetivos, né? Lá no dólar. Só lembrem de uma coisa, é muito importante que ele perca esse topo para dar continuidade na compra, tá, galera? Isso aqui. Enquanto ele estiver abaixo aqui, ó, a gente não vai tomar posições compradoras, porque ele pode vir embora daqui mesmo para testar essas regiões de fundo, tá? Então fiquem atentos em relação a isso. Beleza? Bora falar do Nasdaq. Nasdaq, vamos lá. Depois do ralizão de quinta-feira que não deu chance, a sexta-feira foi uma sexta-feira de retração, onde a gente tava de olho nisso daí. Eu acabei pegando uma venda ali no meio do dia e me tirou na proteção. Também tinha entrado só com um contrato, só para constar, porque a sexta-feira tava embaçada, né? E o que a gente tem aqui, ó? Eu tenho essa região aqui em cima, que é uma região muitíssimo importante do Nasdaq. E assim, ó, é uma coisa que eu venho falando pra galera, prestem atenção no Nasdaq, nesse gráfico aqui, ó, tá? Esse gráfico de 1 hora, porque ele é o termômetro, ele é a bússola do mercado para o Nasdaq. O lado que os 60 minutos tá virado, normalmente é o lado que o preço vai, ok? Tanto é que a gente estava vendo isso, ó, ele chegou a fazer um teste do fundo na tendência de alta e não conseguiu romper. Então agora ele está indo de novo testar as regiões aqui de cima. Então por isso que eu falei que essa região aqui é muito importante, ó, porque é justamente esse ponto que o preço parou, né? Então existe sim a possibilidade dele dar continuidade, até por causa desse buy side liquidity aqui que a gente tem. Então fiquem atentos em relação a essas movimentações aqui do Nasdaq, para não achar que está nesse order block aqui e querer sair já vendendo. Percebam que nos 60 minutos ele não fez quebra nenhuma, né? Ele deu a venda aqui para quem pegou na madrugada, de quinta para sexta, né? Quem fez... eu não sei se teve aluno que fez esse trade de noite, um trade que na abertura do mercado à noite ele foi até lá, deu uma última esticada, aí ele deu a venda no order block e passou toda a madrugada descendo. Isso aqui foi uma bela de uma venda, inclusive, um alvo, né? Que seria... Não é alvo, porque vocês olham, a gente olha aqui, ó, a gente só vê candles de mitigação, né? Então o último que a gente teve foi esse aqui. Então, teoricamente, mas não teria, assim, essa questão de, eu vou arrastar meu trade até agora. Não, e teria que ir gerenciando o trade candle a candle e sair aqui na hora que achasse viável. Ele deu 2 oportunidades, que foi essa do risco aqui em cima, no order block, e depois essa daqui, ó, aonde ele
veio, quebrou a estrutura e depois aqui na volta, no teste dessa região aqui dos 50%, ele deu a segunda venda, tá? Essa aqui eu sei que teve um aluno que pegou. Essa segunda pernada, pegou os 400 ticks, lá, 300, 400 ticks dele e caiu fora. Vamos lá então agora, que vamos ler o 4 horas aqui, ó. Tá vendo? Olha o 4 horas como que ele tá. A gente tem alvo lá em cima, né? Tem pontos bem importantes e interessantes lá em cima. Temos que tomar cuidado para querer vender aqui, tá? Só que é um porém. Caso o preço já abra rompendo aqui, não queiram já sair vendendo, tá? Porque aí, nós estamos olhando para o segundo alvo de cima. Para ele dar uma venda, ele teria que fazer o movimento aqui, ó, de renovar esse topo e depois perder esse fundo. Aí sim você tem a venda de pullback, tá? Enquanto não acontecer isso, se ele seguir subindo na abertura do pregão nesse domingo, não tem o que fazer, tá? Não vai adivinhar topo e sair vendendo, ok? Então, muito cuidado nisso aí no Nasdaq, porque ele pode sim buscar os níveis superiores, beleza? Ó, inclusive tem muita liquidez aqui para cima, tá, galera? Ficam atentos a isso. Bora falar do euro. Vamos lá. Ó, o euro já seguiu, né, na sexta-feira. Tá indo de novo testar aqui. Ele tá num ponto onde não tem muito o que fazer agora, tá? Porque ninguém vai comprar aqui. Nós estamos numa zona de demanda de time frame maior. E eu tenho isso aqui, né? Eu tenho essa outra região aqui do 4 horas me esperando lá em cima. Então, é complicado você... E depois ainda tem o teste do topo. Então, é complicado você querer achar que vai sair vendendo aqui se o preço está virado para cima e tem alvo lá para cima, né? Então, aguardar a movimentação dele, ver se num time frame menor ele vai dar oportunidade dessa subida, né? Percebam que ele já perdeu essa região aqui, ó. Né? Ele veio aqui no order block, engatou a compra, começou a subir. O que seria interessante agora a gente analisando o 15 minutos. Opa, deixa eu só... Analisando 15 minutos. Alguma coisa no sentido de uma volta nessa região aqui para poder dar a continuidade desse movimento, tá? Então, esse é a movimentação que a gente tem aí de como aguardar. Que aqui seria um ponto interessante para vocês estarem fazendo um teste, né? O teste que eu digo assim, a compra numa região de teste do preço. E também tem que prestar atenção nessa zona aqui. Aqui também eu vou deixar marcado. Ó, essa mudança de característica aqui, tá? Porque sim, o preço também pode vir testar essa região aqui para dar continuidade, né? Fazer esse movimento aqui para dar continuidade, parar inclusive aqui. Então, isso vocês também têm que prestar atenção, beleza? E para a gente fechar, bora falar do ouro, né? O ouro segue renovando máximas, agora já foi lá para 2.500 sexta-feira, inclusive fez aqui, ó, o movimento de pullback no teste do topo, ó, deu a compra, claro, a galera que está conhecendo o ouro, né, como que ele saberiam que aqui você teve um rompimento e devido às proporções e ao que vem acontecendo na economia global, a gente sabe que essa insegurança toda na questão de inflação e juros
que assola aí essa possível recessão nos Estados Unidos, ela faz com que as pessoas corram para o que tem mais segurança. E nesse ponto, o ouro é um material seguro porque ele é lastro de moeda, né? Então eu já venho falando isso há horas. Então, se o mercado está meio instável, é óbvio que o ouro vai subir sem olhar para trás e fazer máximas históricas, tá? O que a gente tem aqui agora? Vamos lá. Tem essa subida. Deixou aqui esse fundo. Fez uma quebra de topo. Então, isso valida o quê? Uma volta para uma possível compra num pullback. Como que a gente vai analisar isso se eu não tenho order block? Eu tenho a minha FIBO, que eu traço aqui. Não é essa. É essa. Então, eu traço a minha FIBO aqui e dentro das regiões eu vou ver o que eu tenho de interessante. E aí eu sei que estou vendo aqui já que eu tenho esse order block aqui na região boa, né? Que era uma região top. E aí a gente trabalha com essa marcação, né? Porque a gente não vai tentar adivinhar para ir contra. A gente quer ir a favor do mercado. E se o ouro está subindo, a gente tem que pegar alguma oportunidade num ponto de interesse bem bom, né? E inclusive vocês percebam que aqui nós temos um único candle, ou seja, tudo isso aqui seria um order block, mas a gente tem esse cara aqui, ó, que é a última tentativa de descer e o preço foi engolfado. Então a gente tem essa região aqui como uma região onde tem bastante grana presa, tá? Então, galerinha, era isso. Mais uma vez, valeu. Espero que vocês tenham gostado. Tenham todos aí bons estudos hoje, um bom descanso e uma excelente semana para nós. Beleza? Grande abraço e até o próximo.